Boa noite, igreja. O amor nasceu. O Manu tem tentado explicar para nós como igreja, eu tenho percebido isso nos sermões, tudo, que o amor nasceu. Mas vamos pensar que Jesus nasceu. Natal. Eu estava vendo hoje a tecnologia, né? Eu estava vendo alguns irmãos dando boa noite para a igreja, estando aqui também. Mesmo online, presencial, ele manda, porque está interagindo, né? No online com o presencial. Eu acho muito interessante. O irmão está sentadinho ali e está mandando mensagem aqui, ó, no chat para nós, né? E tem uns que estão me assistindo, ou nos assistindo agora, não puderam vir, ou talvez, como diz uma irmã na introdução, né? Estou com meio preguiça, achou que ia chover, então vou ficar em casa, né? Eu estava vendo o pessoal ali atrás na cantina, eu sou de uma época que a preocupação nossa durante o culto é que ninguém ficasse na cantina comendo durante o culto. Já pensou? Só que agora tem uma TV lá. Estão assistindo nós lá também e comendo. Alguns já comeram, né? Outros vão comer depois. Mas estão lá me vendo, nos assistindo. Olha que legal, meu. Então, quando não tinha internet, tinha o rádio, né? O rádio é aquele negócio, você via a voz, mas não via a pessoa. Ficava curioso, como que ele é? Ele é calvo, careca, bonito, feio, baixinho. Como é que ele é? Barrigudo? Porque era só a voz. Com o tempo veio a televisão. Quando surgiu a TV que veio a pessoa e a imagem, aí no meio evangélico disseram que os crentes, os evangélicos não podiam ter televisão. Algumas igrejas tinham isso como doutrina. Eu descobri por que não podia ter televisão. Porque nós, os evangélicos, não acreditamos em imagem, né? Então, e agora com a internet? Não tem uma imagem aí? Eu acho que tem. Não tem uma voz? Não tem uma pessoa também presencial com vocês em online falando? E o que fazer? Tecnologia. O amor nasceu e cresceu. É o tema do mês de dezembro, Natal. Irmãos, é um mês corrido, já disseram aqui, né? É um mês, quem dirige aí sabe, né? É comércio, é loja, é propaganda, é presente, é um dos meses mais corridos, um consumo, um movimento, não é? Mas também, ao mesmo tempo, é um mês mais onde as pessoas estão sensíveis, porque estão comemorando o nascimento de Jesus. Mas o fato de estarem sensíveis não quer dizer que estejam abertas com o coração para aceitar Jesus, o menino. Eu estava vendo aqui o tema, as crianças, as tias vão ensinar para ela o mesmo tema que eu vou falar para os irmãos. Lá elas vão ensinar, aqui eu vou pregar. E eu sou do tempo que quando ia pregar tinha que levar o martelo. Hoje não precisa mais. Lembra do sermão? Né? Já vem o Luiz Passos com sermão. Não gosto que pega no meu pé. Eu não gosto de sermão. Mas é o sermão. Jesus falou no Sermão do Monte, né? Nas bem-aventuranças, deu uma dura, explicou, ensinou. Nasceu. O amor é Jesus. Jesus é o amor. Nós vimos as crianças falando alguns versos da palavra de Deus. E o que nós temos visto durante esse mês, o pastor tem tentado nos explicar a questão de uma carta na Bíblia Sagrada do apóstolo Paulo, escrevendo uma igreja na região da Ásia chamada de Coríntios. E os irmãos, alguns se não sabem, Corinto era uma região portuária, tinha muitos estrangeiros. Na época, a logística, o transporte era tudo de via mar, né? Então, por mar, chegavam as coisas de outros países. E Corinto era uma cidade que fazia toda aquela distribuidora para outras regiões, para outros países. É que nem Santos aqui, né? Tem Santos aí o Porto. Porto
quem já foi lá e conhece, irmãos, é terrível. Eu gosto de ir lá, mas eu fico com receio, porque umas coisas pesadas, aqueles contando, é a água, é navio chegando, é uns esperando. Eu fico pensando, meu Deus do céu. Mas aquilo é a questão da economia, da produção do país, é a questão logística da coisa. Além de os caminhoneiros, a quantidade de carro, né, transportando por terra, depois via mar, hoje via aérea. Mas, então, é uma região onde há muitos estrangeiros, muitas pessoas de fora, de vários países, línguas, culturas diferentes. Algumas cristãs, como nós somos também cristãos, chamados como crente em Cristo Jesus. Mas, então, a questão é do que vou falar para os irmãos, na primeira carta do apóstolo Paulo, escrevendo uma igreja local em Coríntios, tentando passar para aquela igreja um ensinamento bíblico, o que Deus queria dizer para eles como igreja. E nós já temos visto a essência de que Paulo fala lá, não é ele como líder, mas é ele como seguidor de Jesus. É ele como uma pessoa que se converte ao Evangelho, tem uma experiência muito pessoal de transformação de vida, e por intermédio dessa transformação, da sua conversão, ele começa a pregar a palavra, anunciar às igrejas, escrever várias cartas para igrejas locais, mas sempre vendo que o alvo é Jesus. O amor que ele quer demonstrar nessa carta, aquela igreja, é que o amor realmente está fundamentado ou firmado em Jesus. Jesus é a razão dele, por isso ele prega a palavra, por isso ele anuncia, ele chega a dizer que nada tem por precioso anunciar a palavra, porque ele está totalmente entregue na mão de Deus, como um mensageiro de levar as boas novas, ou seja, o evangelho do nosso Senhor Jesus. Então Jesus nasceu, o amor é firme. Este amor, já foi explicado que é aquele amor de Deus para com o amor ágape. Alguma criança falou, né, que Deus amou o mundo de tal maneira. Esse é o amor que João fala lá em 3,16, mas esse é o amor de Jesus, o amor de Deus para com a humanidade, para conosco. Então esse é o amor de Deus para conosco, o chamado o amor ágape. Então o amor é firme, ele existe, ele é real. Segundo Aurélio Firme, não se deixa, não se desloca, né? Intensamente, de ânimo firme, que consta ou consiste, ideia ou prevenção. Algumas características que o Aurélio dá como que é firme ou firmeza. Nós cantamos quase agora, firme nas promessas do nosso Senhor Jesus. Firme, não desista, permaneça, é real, é verdadeiro. Então devemos permanecer firme nessa convicção da palavra de Deus, onde Ele nos deu a questão de que devemos estar firmados na fé. Então Paulo escreve a carta, eu fico imaginando Paulo depois de 50, 60 anos, da vida cristã, da ascensão de Cristo, que Paulo não estava com Jesus, não viveu com os discípulos, foi alguém falando para ele, ele foi escrevendo, mas falando da pessoa do menino Jesus, do nascimento, da sua vida, da sua morte, da sua ressurreição. Então ele está relatando uma coisa que disseram, mas ele está escrevendo pelo Espírito de Deus, com uma plena convicção, porque tudo começou em sua conversão. Paulo era tido como um intelectual, um homem didático, um homem estudioso. Ele era muito intelectual, era da alta sociedade. Paulo chegou a ter ordem, uma carta para matar os crentes da época, os cristãos, porque era um momento de perseguição. Quem dissesse na época que ele está falando isso, que era seguidor de Jesus, podia pagar com a morte. O simples fato de dizer que era crente em Cristo.
E ele, como líder, levando a mensagem, ele diz sobre isso. Mas ele escreve a primeira carta dessa igreja, tentando dizer para os irmãos, irmão, a questão do supremo, né? A questão do dom. Já foi dito aqui. Eu lembro uma vez que, não sei quem falou, que não é possível, irmão, que você como um crente não tenha nenhum dom. Né? Precisa fazer um teste aí, ver o que está acontecendo com você. Você tem um dom? Pode ser que você tenha mais de um. Mas se você tiver um, já está bom. Agora a questão é a seguinte, como é que você está desenvolvendo esse dom que Deus te deu? Alguns confundem dom com talento. Dom é mais do que um talento. Quando eu vejo negócio de talento, eu vejo essa questão da arte, tem pessoas muito talentosas, né? Nossa, interpreta uma pessoa, faz um corte e costura, desenha, pinta, faz um monte de coisa, porque ela é muito talentosa. Mas a questão da carta é a questão dos dons. Irmãos, você tem um dom. Quando você se converte, você tem um dom. Precisa desenvolver esse dom. Mas você está firme no Senhor. Mas você precisa querer e desenvolver esse dom que Deus te deu. Ou você pode ter mais do que um. E quando você começa a perceber que Deus te deu um dom, que privilégio, irmãos. Agora, no sentido aqui como um crente. Crente nos deu a questão, tanto é que é do supremo amor. Paulo chega a dizer a questão dos dons a essa igreja. E qual que era a prioridade da igreja? Era a edificação. Simplesmente para o amadurecimento, para o crescimento da igreja local. Para que eles entendessem a razão de Cristo e para que eles, como seguidores de Cristo, desenvolvessem esses dons, aprendessem com a palavra e pudessem, então, ensinar a outros a desenvolver esses dons. A essência é a edificação da igreja. Não é profecia, não é falar línguas, mas a essência é o amor. O amor, ou seja, a essência é Cristo Jesus. Natal, Jesus nasceu. Então temos que estar firmes nesse amor, nessa promessa, que Natal, para nós, no nosso calendário, é dezembro. Mas quando passar dezembro, será que acabou o Natal ou ele vai continuar? O Natal continua, irmão. Porque Jesus continua sendo Ele, Deus, Jesus. Agora, separamos uma data no mês de dezembro, dia 25, que não é dia 25, mas resolveram marcar essa data, para ter um parâmetro. Mas o Natal não é dia 25 de dezembro. Ou eu diria, Natal para o crente em Cristo tem que ser todos os dias. Não é só dezembro. Para nós, como crente, Natal, o nascimento, é todos os dias. Agora, precisamos deixar que todos os dias, esse menino Jesus nasça em nossos corações, e nós deixamos ele reinar, e vamos ver o que realmente ele quer para nós. E aí o mundo surgiu com a figura, né? Irmão, quantos, vou fazer uma pesquisa aqui, quantos acreditam em Papai Noel aqui? Só eu? Ah, tem mais, gente. Tem mais. Tem. Eu acredito. Agora, eu sei quem é o Papai Noel. Hoje, né? Quando eu era criança, eu não sabia, não. Agora eu sou adulto. Eu sei quem é o Papai Noel. Existe o Papai Noel, existe a Mamãe Noel, Vovô Noel, bisavô, o vovô, o Noel de coração. Existe, irmãos. Tem titio também. Titio Noel, né, o Pai Noel. É como se nós pensássemos, Deus é o Pai Noel de Jesus. Porque Ele é Pai, Jesus é o Filho. Então, irmãos, essa figura que criaram, lógico que às vezes tem que tomar cuidado, porque confunde as coisas. Nós não podemos perder o foco, que não é o velhinho lá da barba, né? Não. Eu acredito, eu comemoro. Mas eu preciso ter consciência, irmãos, como um crente em Cristo, que o foco não é aquilo ali. É mais do que aquilo. O essencial não é o amigo secreto, a troca de presente.
o banquete. É bom, né? O Regis está dando uns comunicados aí, eu estou preocupado. A partir do dia 2 de janeiro, eu vou começar a fazer um regime. 2 de janeiro, do ano que vem só. Porque esse mês está difícil, viu? Todo lugar que você vai é festa. É comelância, né? Entendeu? Mas olha só, a gente comemora, é importante, é legal. Esse momento espiritual, sensível, de nos preocuparmos mais um com o outro. Famílias, sai daqui, vão para um outro estado visitar um conhecido que tanto tempo não se vê. Outros vêm comemorar. Então é um momento que ele tem de conhecer, de ver uma pessoa há tanto tempo que não vê. Às vezes não tem acesso hoje na internet. E aquilo é importante se encontrar e começar a conversar. Mas para nós o essencial é testemunhar. É falar que isso é muito importante. Mas não é tão importante como aquele dia que você nasceu, quando você se entregou para Jesus. Então, firmeza. Agora eu quero... É interessante a nossa língua, porque firmeza e constância, ou constante, é quase semelhante. São meio parecidos. Ser firme e ser constante. Agora, nós precisamos ser constante nesse amor, que é Jesus. Constante no amor. Às vezes eu vou falar com os irmãos, criação, a gente, não sei nós, homens, eu tenho dificuldade, sempre tive, de falar que amo alguém. Tenho dificuldade. Mas isso não quer dizer que eu não a amo. Eu não sei me expressar, eu não sei falar, mas isso não quer dizer que eu a amo. Então, o amor, além dele ser firme, tem que ser uma coisa constante. E a essência, quando Paulo fala à igreja, irmão, da questão dos dons, e principalmente o amor, como firmeza ou constante, é justamente isso. Tem que ser uma coisa constante. Só que a gente precisa querer, existe aí um processo. Agora, eu acredito e creio que quando eu me converti com 20 anos, eu tenho certeza que se eu sou melhor, é graças àquela conversão. Ou seja, o Espírito de Deus, ou Deus tem falado comigo, tem me mostrado na sua palavra, como eu devo ser, como crente em Cristo, um pai de família, um avô, né? Um membro de uma igreja, como devo lidar em família, como deve ser meu comportamento. E isso já é consequência do aprendizado da palavra de Deus. É diferente, eu me converti, eu mudei de vida. Eu tenho um testemunho a dizer para os irmãos, ou para alguma pessoa, a dizer daquilo que Deus é real, Deus existe, Natal é o nascimento de Jesus, mas o amor, ele é firme, mas ele tem que ser constante. E o amor que Paulo tenta dizer à igreja em Corinto é justamente esse, irmãos. Nem sempre a morte é tudo. A gente, às vezes, mesmo perdendo o ente querido da família, isso não quer dizer que você deixou de amar. Ele partiu, mas isso não quer dizer que você continue amando. Ou deixou de amar. Às vezes deixar de amar é na vida, né? Então, mas a atitude é essa. Há sempre uma oportunidade que Deus nos dá, de que devemos entrar num processo de querer amar. E como é bom amar, né? Viver em amor. Saber que Ele é supremo, saber que é uma questão de constância, constante. Por isso que eu vejo, irmãos, que nada supera ou vai superar o amor. O amor no sentido do menino, Jesus nasceu. O amor de Deus. O amor de Deus é o máximo, irmão. Que é o amor, se fala de Jesus. E quando se fala nesse amor, é o amor ágape. O amor de Deus para com a humanidade. Às vezes nós não percebemos muito, mas quando João diz lá que Deus amou o mundo, irmão,
O mundo. Não foi uma vida, 2 vidas, 10 pessoas. O mundo. Porque é o amor de Deus para com a humanidade. E é esse amor que transforma. Vai mudar, tem que mudar. Porque é o verdadeiro amor, é o amor ágape. Agora, requer uma condição nossa, querer amar. E o versículo agora que nós vamos comentar um pouco, é na primeira carta de Coríntios, capítulo 13, verso 7, versículo 7. 1 Coríntios, é interessante, né? Essa Bíblia é nova atualizada, mas os irmãos percebem, o amor, o quê? Não, peraí. Beleza, veio na íntegra, né? Mas vamos pela parte. O amor tudo sofre. Há um ministério que diz o seguinte, que eu não gosto muito da frase: aceite a Jesus e pare de sofrer. Não, irmão. Aceite Jesus e sofra mais. Porque às vezes a gente pensa que a gente é tão santo, tão assim, que só falta ser arrebatado. Não é isso, irmãos. Somos pecadores. Mas a promessa da palavra é essa: o amor tudo sofre. Nós temos que sofrer porque amamos. Temos que sofrer porque amamos. Então esse tipo que Paulo fala que o amor tudo sofre, não é esse sentido você parar de sofrer. Aceite Jesus, pare de sofrer. Não, irmãos. Aceite Jesus, você vai sofrer mais. Tem uma amiga da minha esposa, o marido, ela já é crente há um bom tempo, e mais de 40 anos tem orado pelo marido. 40 anos. Ela vem orando para que o marido se convertesse. E o marido se converteu um mês atrás. Ela ficou toda feliz. Mas sabe o que aconteceu logo com a conversão do marido? Semana passada ela foi com o marido na feira e desceram do carro, e lá tem a banca de pastel, né? Aquela do óleo, né? Tudo. E foram comer um pastel. Só sei que aconteceu um acidente, ela tropeçou. E no que ela tropeça, ela cai justo aonde? Em cima da bacia do óleo. Foi horrível. E aquele ali, óleo quente, imagina. Diz que agora está hospitalizada, tentando se recuperar, totalmente deformada. Mas o marido se converteu. Não é um sofrimento, irmão. Ao mesmo tempo que ela se alegrou com a conversão do marido, agora ela sofre com um acidente em seu corpo. Mas, irmãos, por dentro ela está dizendo, não sei qual o propósito de Deus. Estamos sujeitos, irmão, a isso. Estamos sujeitos, mesmo sendo crente. Eu já disse aqui, eu quando me converti, eu achava que o crente, né? Acho que muitas pessoas devem pensar isso, o incrédulo. Que o crente não mente, né? O crente não dá calote, né? Os incrédulos pensam isso de nós, irmãos. Olha que responsabilidade. Hein? Graças a Deus, né? Eles pensam isso e tem que ser certo. Eles pensam mesmo. Ele vai contratar alguém, ele quer contratar um crente, porque o crente é diferente. Se não é, tem que ser. São referências, irmãos. Agora, crente no sentido de convertido, de mudança de vida, de realmente levar a Deus a sério. Então, isso é importante, porque o amor tudo sofre. Aí, né, minha mãe dizia para mim, homem que é homem não chora. Não, né, é uma cultura meio machista, né? O homem que é homem não chora. Temos que chorar, irmão. Chorar faz bem. Como é bom chorar, né? E mais bem ainda quando você chora aos pés da cruz. Irmãos, eu não sei quantos já teve essa experiência de chorar lá no seu quarto, em particular, diante de Deus. É tão bom. Aí se esvazia de um jeito, que a gente vê que a gente não é nada. Não somos ninguém. Mas é a graça e a misericórdia de Deus que nos alcançou. Irmão, se eu não fosse convertido, eu já tinha morrido.
Eu sou muito sapeca, né? Sempre fui. Nossa, meu. Nossa, terrível. Eu saía de casa, minha mãe já mandava meus irmãos atrás de mim, ver onde é que eu estava. Você vê, né? Que anjinho. Então, ó, vai atrás do Luiz, porque já deu a hora aqui, vê onde ele está. Tivesse na vizinhança, beleza, está nos vizinhos. Mas se não tivesse, aí já vinha a preocupação de mãe. Para onde está esse menino? Aonde foi? Com quem? Né? Então, irmão, tudo isso para dizer que a graça de Deus, a misericórdia é tão grande. Sofrimento de mãe, né? Mas amor ao filho que ela gerou. Então, o amor, tudo sofre. Qual é a segunda parte? Tudo crê. Ah, irmão, precisamos crer no amor de Deus. Quando Paulo fala, quem crer e for batizado. Não é que o batismo salva, mas você precisa crer. Acredita, irmão. Acredito que Jesus nasceu, é Natal. Acredito que Ele é o nosso Salvador. Porque, irmão, vai terminar dezembro, vai chegar fevereiro, a partir de janeiro, só vai falar de carnaval, pode ter certeza ou não. O que nós vamos fazer como igreja no carnaval? Um bloco para sair junto com o pessoal, como é que é? Um bloco dos evangélicos é moda, né? Ou vamos testemunhar para que aquelas pessoas mudem de vida, como um dia mudou a minha e a sua. E a graça de Deus nos alcançou. A maior liberdade está em Cristo, irmão. Não é nem na lei, é em Cristo Jesus. Mas você precisa obedecer. Você precisa crer. Precisa acreditar. Tudo crê. Tudo está na mão de Deus. E a outra promessa, tudo espera. Irmãos, foi 40 anos de oração. Foi 4 dias, nem 40. 40! E nós somos assim, né? Você pede oração, quer que as coisas sejam antes do... Né? É para amanhã, ou para ontem. Se você for ansioso, então, está demorando muito. Às vezes você desiste até de Deus, que Ele demorou a responder a sua oração. Que você quer ser mais do que Ele. Não, irmão, é no tempo dEle. Então, espera. Espera no Senhor. Pode durar 1 ano, 2, 3, não sei, mas que vai acontecer, vai. Porque Ele é o Senhor, né? Ele é o amor. Espere no Senhor. Não faça tempo, não faça cálculo, mas espere em Deus, porque Ele vai te responder. Ou para o bem, ou para o mal. Mas a resposta virá do Senhor. Pode ser boa, pode ser ruim. Aos nossos olhos. Mas aos olhos de Deus, Ele sabe de todas as coisas. Então esse amor tem que ser firme, tem que ser um amor constante. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Às vezes eu olho para minha esposa ali, ó, ela me ama, porque ela me suporta. Eu sou chato, eu sou cri-cri, meu. Nossa, eu sou bruto, irmão. Sou bruto. Mal criado, como diz o outro. Mas era, calma, devagar. Calma aí. Quase 38 anos juntos aí de convivência, né? Então, às vezes, depois, na hora eu fico com dificuldade de entender, mas falei, você está certo. E a maioria das coisas que eu faço é a bênção dela, a orientação dela. Senão já faria muitas coisas que, né, se daria mal. Mas, como diz a palavra de Deus, quando a mulher é sábia, né, ela dá bons conselhos. Temos que ouvir as nossas esposas, irmão, que o que ela falar, acredite. Ela quer o seu bem. Se ela te ama, ela quer o melhor para você. Ouça sua companheira. Mulher, ouça seu marido. Vai chegar uma hora que a coisa vai complicar, entendeu? Vai depender de vocês dois tomar uma decisão. Mas tem que tomar. Agora, na dependência do Senhor. Né? Espere no Senhor. Que pode ser sofrido, você acredita, você espera, mas você tudo suporta. O amor é
de Deus para conosco é terrível, irmãos. Essa é a visão que Paulo tentou passar para a igreja de Corinto, uma igreja local, numa área de portuária, de prostíbulo, terrível. Só que ele escreve para os próprios membros da igreja, pessoas crentes, pessoas que eram convertidas, que já, estavam na caminhada com Jesus, se diziam cristãs em Cristo, seguidores de Jesus. É o nosso caso. Nós somos seguidores de Cristo, somos crentes em Jesus, somos seguidores. Nós temos a palavra de Deus, a Bíblia, irmão. Domingo passado, foi comemorado o dia da Bíblia. A palavra de Deus está conosco. Agora, precisamos ler, precisamos estudar, precisamos interpretar, saber o que ela diz, para que possamos ser sábios, inteligentes, e ver o que Deus está realmente falando para conosco como igreja, do seu amor firme, do seu amor constante, e que aconteça o que acontecer, nós estaremos aqui adorando, glorificando a Deus e aprendendo da sua palavra e sendo instrumento dele para anunciarmos as boas novas àqueles que ainda não conhecem a Jesus, aqueles que precisam ver que Jesus nasceu, mas viveu, foi crucificado numa cruz, mas agora ele vive, e se ele vive, é real, é verdadeiro. Às vezes, irmão, querem nos questionar, mas se você tem fé, permaneça com a sua fé, porque é verdade. O inimigo, como diz Pedro, está como um leão buscando a quem é louco para te agredir. E é nós mesmo. Às vezes eu fico pensando, às vezes você pensa em se consagrar mais a Deus, viver para Deus, mas você fica pensando, está chegando aí o final do ano, lembra dos planejamentos? O que você está pensando para 2025? Já fez aí o calendário, planejou? Você vai para onde? Vai viajar, vai mudar, não é? O que você vai fazer? Vai fazer uma cirurgia, vai mudar a face, como é que é? Você está planejando, não está? Mas quando? A partir do ano que vem? Tudo bem, pode fazer, mas nunca se esqueça de uma coisa, independente do dia ou da hora, Deus está com você, Deus está conosco, Ele está querendo nos ajudar, por isso que Ele vive, Ele espera e Ele nos ama. E também, como foi dito na oração aqui, Ele nos perdoou e nos fez uma nova vida. E essa vida é chamada vida cristã, uma vida com Cristo. Vivemos épocas difíceis, mas em Cristo iremos vencer, porque nós somos mais do que vencedor, irmão. Essa é a promessa. Em Jesus nós somos mais do que vencedores. Promessa da palavra de Deus. Em Cristo fomos feitos nova criatura. Segundo aos Coríntios 5,17. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Amém? Em Cristo Jesus é feito tudo novo, irmão. Essa é a promessa, é isso que Deus quer de nós como igreja local, com tantos desafios aí, planos, projetos. Mas é isso que Deus quer para nós como igreja, como comunidade de fé, pessoas falhas, imperfeitas, mas que precisa uma da outra. E se tem uma coisa que nos une muito, irmãos, é a questão da oração. Eu via hoje a irmã de manhã falando, ela encerrou com um período de oração, A meta do discípulo, se tem 5 pessoas aí para ganhar para Jesus, 5. Pensa rápido, vê quem é e começa a orar por ela. Mas se prontifica a discipular. Vai visitar ela, tomar um café, almoçar. Mas vai com o intuito de você mostrar para ela como que você é, quem você foi e quem você é, Como que o irmão era sem se converter? Eu não sei. Eu sei que eu era terrível. Mas olha, eu tinha 20 anos quando me converti.
Uns se convertem mais novo, outros mais velhos, não é de idade, mas eu digo assim, e você? Lembra? Como que você era sem Cristo? Sem Jesus, sem salvação. E eu me lembro que quando um culto de oração de quarta-feira, 26 de maio de 1982, essa igreja não era só daqui para lá, né? Daqui para lá. E ali um banco de madeira, um culto de oração, um garotinho lindo, bonito, cabeludo, né? Faz tempo, 40 e poucos anos. Aí, então, pastorzinho lá da Aparecida Missionária, era missões estaduais, falando, o pastor Pedro aqui, o titular, um garotão lá no banco, e eu falei, preciso me levantar, eu vou lá na frente citar Jesus. E a sensação que eu tinha, irmão, que eu estava com uns grilhões na perna, preso, não tinha nada. Percebe a batalha, a luta? Não tinha nada, mas parecia que estava preso. Mas eu preciso ir lá, né? Preciso ir lá tomar uma decisão, falar que eu estou querendo aceitar Jesus. E vim. Agora, lógico, no começo foi fácil? Não. Aí meu pai na fé trabalhou comigo, discipulou. Foi me mostrando, ó, vai acontecer isso, mas ó, não desiste não. Não desiste não. Vale a pena. Quando eu dava aula de doutoramento, eu dizia para os meus alunos, ó, ser crente não é fácil. Não é fácil ser crente, não. Só que vale a pena. Como é bom ver Deus usar nós para sermos luz, testemunho. As pessoas olharem em você e falar, você é diferente dos outros. Alguma coisa você tem diferente, cara. Aí você fala, né? A luz de Cristo é Jesus. É Jesus que faz isso. Porque a sua misericórdia, a sua graça, este amor firme, esse amor constante, que vai sempre reinar, prevalecer em nossas vidas, irmãos. Entendeu? Que seja uma realidade isso em nossas vidas. Que Natal não se resuma apenas esse mês, mas que seja Natal todos os dias. Que Jesus, o menino Jesus, nasça em seu coração. Aí atrás tem um presépio, né? Vocês viram meu netinho falando aqui? Meu netinho é uma graça, né? Aqui saiu a filha, e o neto, e o genro agora vai tocar. Tudo em família. Aí meu netinho chegou essa semana, fez ensaiar aí na quinta-feira. Aí viu o presépio lá. Aí viu, né, o enfeite ali, o menininho na cestinha. E olhou assim, oi, vovô, é Jesus, né? Falei, é Jesus, o menino Jesus. Ai, que fofinho. Você vê, 4 aninhos de idade. Agora, precisamos ver, né? Que ele cresça, sabendo realmente que ali é um simbolismo. Mas que aquele menino Jesus cresça em seu coração, reine, e que ele continue sendo bênção. Porque, meus irmãos, precisamos orar. Essas crianças carecem da nossa oração como igreja. Eu vejo a atitude do nosso pastor, quando pega essas crianças aqui, lá na frente vocês vão ver que legal para elas. Elas estão aprendendo a falar em público. É uma oratória, né, de graça, né? Vocês olham assim, eu olho para vocês, vocês olham para mim, tá bom? Vocês pensam que é fácil encarar um público assim, e ainda trazendo a mensagem de Deus? Tem que ser muito cara de pau, cara. Entendeu? Então, não é fácil, mas olha, é importante, porque nós apenas somos ferramentas, nós somos apenas instrumento de Deus. E meus irmãos, essa carta de Paulo é sobre os dons, a essência do dom, ou dos dons espirituais, mas ele é bem objetivo e claro, irmão, nada vai superar o amor. Ele chega a dizer que a fé, a esperança, mas o amor é tudo. O amor que ele se refere é a pessoa de Jesus. É o amor de Deus para conosco. Que grande amor que ele tem para conosco. Que ele sai do seu reinado, se faz homem aqui no mundo e vem resgatar aquilo que se havia perdido lá no Éden, no primeiro Adão. Paulo chega a dizer que Jesus é o segundo Adão. Então Deus tinha um plano. Irmão, passaram-se milhares de anos, mas o plano é de Deus. O
tempo de Deus não é o nosso tempo. Mas eu tenho certeza que no tempo de Deus, Ele quer o melhor para nós, como igreja, como povo dEle, hoje chamado igreja. Eu não sei como tem sido a sua vida diante de Deus, não sei, e nem quero saber. Mas uma coisa eu sei, é de que Deus sabe como você tem vivido a vida chamada cristã, uma vida com Ele ou para Ele. Eu quero fazer um convite, aonde você está, que você orasse a Deus agora, de coração, você e Deus. É como, não vou dizer confessar, mas fala com Deus. Eu gosto da expressão, fala Deus, fala comigo, fala com a tua igreja. Senhor, que possamos como igreja ser realmente o corpo de Cristo. E como igreja, irmão, podemos marchar, levar essa mensagem a outras pessoas que tanto precisam. Não é fácil, mas é gratificante ver pessoas se rendendo aos pés de Cristo e se firmando, vendo que tanto tempo ele ouvia de testemunho, ele ouvia de outras pessoas falar do amor de Deus, e ele estava irredutível, não queria, mas chegou um momento que Deus falou, agora eu quero, agora eu estou te chamando, eu preciso de você. E eu soube hoje também que um tio da minha esposa, chamado Vicente, a esposa crente, se batizou semana passada, parece, mas sempre ali, a esposa chamando, levando o marido foi indo, até que chegou uma hora que o Espírito tocou no coração dele, e tomou uma decisão, e aceitou a Jesus. É motivo de oração, para que ele permaneça firme, que ele confie, porque ele está numa batalha agora, ele está numa luta, como nós estamos, é uma batalha espiritual, como diz Paulo, não é contra a carne, não é contra o sangue, mas meus irmãos, é contra as potestades do mal. O diabo não fica feliz, ele não se alegra, ele começa a colocar obstáculo, até na sua família, às vezes começando por você ou por alguém da família, que ele não está satisfeito com o crescimento, ele não está satisfeito com a decisão que se vai tomar ou tomou, porque quer ser mais crente do que tem sido, ou se não é, você quer crer, você precisa aceitar o sacrifício de Jesus, do menino Jesus. Eu gostaria de fazer um convite, caso você queira vir aqui à frente para nós orarmos juntos. Se você puder, venha aqui na frente ou aqui em cima, tanto faz, isso aí depende, irmão. Mas o importante é receber a oração. A palavra de Deus nos fala que a oração, ela pode muito em seus efeitos. E nós não oramos, irmãos, como deveríamos orar, mas precisamos orar. Eu tenho dificuldade às vezes quando falece alguém, e a gente fala assim, ó, vamos orar porque faleceu fulano. Não, faleceu, mas é mais um na fila. Eu também vou morrer. Aí eu, como dizia o pastor Arídio, né, nós estamos na fila. É uma fila enorme. Eu quero ser sempre o último, ou nem ser o último. Nem no meio eu quero ficar. Mas tem uma senha. Eu não sei quando, como, mas uma coisa eu sei, que Jesus me salvou. Uma coisa eu sei, que a minha vida aqui é passageira. E eu me preocupo muito em deixar um legado. De um bom pai, de um bom marido, de um bom avô. Eu espero continuar sendo esse instrumento na mão de Deus e vendo como que Deus tem me usado. Mas Deus também quer usar você, meu irmão. Você tem dom, nem que for 1, 2, entregue seus dons na mão de Deus. Coloque no altar do Senhor. Você vai ver que Ele vai te responder. Porque é compromisso, né? É desafio, não é fácil.
Não é fácil. Mas não tem mistério nenhum. É simplesmente uma questão de colocar-se mais no altar, ter uma vida mais consagrada, uma leitura mais da palavra, um estudo, congregar mais. Irmão, você não imagina a importância de estar congregando aqui juntos, como uma comunidade de fé, como igreja. Isso é importante. Essas festas que eu falei, das confraternizações, elas são importantes. Essa conversa, né? Esse tete a tete, o diálogo de ambos, é muito importante. Isso nos faz um bem. Estar em família, na ceia do Natal, nas brincadeiras, o momento é tão bom, isso é tão gratificante, porque é Deus quem instituiu a família. A família é uma instituição divina de Deus. E o mundo tem tentado destruir. Mas a referência é família. Tudo está na família, irmãos. Primeiro Deus, família, trabalho. E dependência e confiança nele. Ó Deus, Pai bendito, Pai eterno. Muito obrigado, Senhor, por esse momento de estarmos como igreja reunidos. Teu servo, Pai, lá do Rio de Janeiro, o pastor Manu, 17h30, me manda uma mensagem dizendo que está tudo ok para a pregação. Eu disse para ele: pastor, estou no aguardo, estou já aqui. Mas eu te louvo, ó Deus, porque o teu servo, apesar de estar tão distante, mas ele está interagindo, ele está online conosco, ele está vendo o que está acontecendo na igreja, a qual ele é o pastor agora. E eu te louvo, Senhor, porque quando ele me convidou, eu não rejeitei. Eu sei da responsabilidade, eu sei do desafio. Não é fácil, Pai, mas o Senhor tem me usado. Eu tenho sido apenas um instrumento. E eu não quero ser melhor do que ninguém, jamais, ó Deus, porque sou um pecador, como todos nós somos. Mas eu sou grato, porque a tua misericórdia, a tua graça, o teu amor tem demonstrado para a minha vida, ó Deus. Muito obrigado, ó Pai, porque eu olho para a minha história e vejo o quanto isso tem sido bom, misericordioso, amoroso com a minha vida, ó Pai, e também com a minha família. E agora a igreja também aqui, ó Pai, que privilégio de estar aqui há 42 anos, junto com o teu povo, te adorando, te louvando, aprendendo, ensinando. Muito obrigado, ó Deus. E agora, ó Deus, essas vidas que aqui vieram à frente, crentes no Senhor também, demonstrando que querem ser melhores. Por isso, ó Pai, abençoa a vida de cada um deles. Tu conheces o coração, a necessidade, os desafios, o sofrimento, mas eles querem que o Senhor continue ajudando a vida deles. Talvez aqueles que estão também sentados, não vieram aqui, mas o Senhor conhece o coração de cada um, por isso visita-os, cada um deles. Pessoas que viveram situações tão difíceis, ó Deus, mas eu tenho certeza que na hora lembraram do Senhor. E que privilégio, Pai, poder manter-os vivos na esperança que não foi agora, Pai. O Senhor tem um propósito, o Senhor tem um chamado, o Senhor quer que eles desenvolvam mais os seus dons, seus talentos, que sejam bênção, ó Pai. Que bom que pela manhã a Tainá disse, ó, na IBD, o seu noivo sabe muita coisa, mas para ele, mas ele precisa ensinar os outros, Pai. Que privilégio sabermos tantas coisas, mas temos que passar para outros que não sabem, principalmente a tua palavra, ó Deus. Quantos que não creem, tem dúvida, não quer aprender, mas não sabe. Nós temos que ensinar partindo do princípio de testemunho, de mudança de vida, de experiência pessoal, que o teu Espírito nos convenceu, nos
converteu, nos chacoalhou e nos convenceu a dizer que realmente somos pecadores e precisamos da tua graça, da tua misericórdia. Ó Deus, abençoe cada vida, tanto aqui à frente, como na tua igreja no total, e que a nossa igreja local possa estar com esse propósito de crescer, não só em números, mas também em espiritualidade, e que sejamos o corpo de Cristo, e que tenhamos o Senhor como nosso cabeça. Ensina-nos, ó Pai, a sermos obedientes. Ensina-nos, ó Pai, a praticar a tua palavra. Encoraja-nos, ó Senhor, a estudar, a ler, para que possamos ter nela um manual de instrução de como viver, porque é para isso que ela nos serve nesse mundo tão difícil, um mundo perdido, ó Pai, sem esperança. Mas a tua igreja tem, sabendo que é Jesus. Jesus nasceu. Esse é o verdadeiro amor. Muito obrigado, ó Pai.